Olá, pessoal. Me chamo Richardene Lenk, sou advogada atuante no caso Samarco e também escritora. E estamos aqui apresentando para vocês mais um Richardene Cast. Lembrando que o objetivo deste podcast é levar informação aos atingidos e a atualização sobre o caso Samarco, não esquecendo sobre a recuperação ambiental em razão do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Hoje faz parte aqui da nossa mesa de conversas Benilde Madeira, liderança dos atingidos da cidade de Aimorés, Minas Gerais, e Flávio Messias Soares, liderança dos atingidos da cidade de Linhares, Espírito Santo. Hoje vamos abordar aqui assuntos que são muito importantes e relevantes e que traz muitas dúvidas aos atingidos impactados de toda a calha do Rio Doce. Obrigada, Benilde. Obrigada, Flávio, por estar aqui, contribuindo para a nossa conversa e nossa pauta. Obrigado, somos agradecidos. Muito obrigado. Sinto honrado em ser convidado para debater sobre essas questões dentro desse caso, que imensurável, na verdade, não tem como medir a quantidade de problemas e como encontrar uma solução definitiva para esse problema. Nós vamos abordar aqui sobre a questão do PIN, do Programa Indenizatório. Uma política indenizatória foi criada pela Fundação Renova, sobre o auxílio financeiro, sobre o Novel e sobre alguns assuntos pertinentes também. Eu acho que é interessante a gente fazer uma cronologia de quando a fundação foi criada. Foi feito o acordo do TETAC, isso início de 2016, logo após o rompimento, e foi criada a Fundação Renova para poder reparar e ressarcir, mensurar os impactos e ressarcir os atingidos. E aí, logo após, foi criada a primeira política indenizatória, que foi o PIN, o Programa Indenizatório, que foi o PIN, certo? Que criou algumas políticas, que o Benilde pode falar bem para nós, você também, Flávio. Como foi esse início, logo após o impacto, que foi implantado o PIN, que é o escritório da Renova, para as pessoas entenderem. É um escritório da Renova que atendia as pessoas impactadas. Como isso funcionou lá no início, Benilde? Bom, aquele abraço aí, carinhoso, para quem me segue nas redes sociais. E, bom, muitas pessoas entraram nesse processo, vou dizer, tardio. Tem gente que até hoje não sabe o que é um cadastro. No início, a própria Fundação Renova, ela não existia. Ninguém nem sabia que iria existir. Depois, logo que houve no período emergencial, né? Esse crime da Samarco, ela saiu de porta em porta, dentro dos territórios, e fazendo um cadastro rápido, e depois que aquele cadastro era concluído, a Samarco, não era a Fundação Renova, a Samarco dava um cartão chamado o auxílio financeiro, era dado através de um cartãozinho. Se eu não me engano, acho que é Prates, o primeiro que fazia um cadastro da pessoa. Exato. Se ela tivesse comprovação de que ela teve perca através do seu cadastro, eles aplicavam um questionário, e nesse questionário a pessoa falava que pescava, que falava que tinha perdido a agricultura, e se fosse lavadeira, ficava para trás sem receber. Muitos ficaram sem receber por causa das suas outras atividades naquele tempo. Mas tudo tinha que dizer que era pescador. Se você não falasse que era pescador, a Samarco não te pagava. Ou era pescador ou agricultor, ou conhecido aí como produtores rurais, né? Às vezes um pecuarista também receberia. Mas ficava em segundo plano, os primeiros era isso. A Samarco andou distribuindo milhares de cartões, e depois, com o tempo, aí que nasceu mesmo, veio o TETAC, não era nem TETAC, era TAC, depois que passou a ser TETAC. Então, foi reajustando. O TETAC ele foi ainda, inclusive, só no valor de 20 bilhões, se eu não me engano, e hoje até na casa dos 35, por isso você vê um tanto de resistência que tem aí e muito trabalho ainda a ser feito. Mas o que tem a ver isso aí no início? No início, quando a Fundação Renova chegou a vir, ela veio para pegar o trabalho já do meio para frente, tipo de cadastro e indenização. A indenização só foi efetuada
pela própria Fundação Renova. Já a Samarco, ela simplesmente saiu de campo e deixou que a Fundação Renova fizesse aquelas indenizações. Eu tive a oportunidade de estar em várias reuniões que era da formação do PIN, ou seja, que era formação de valores, matriz de danos, quanto que a pessoa teria tirado ali, principalmente na área de pesca. Eu contribuí no que pude, muitos foram indagados, tiveram dezenas de reuniões, participei tanto da cidade de Minas como a do Espírito Santo. Era o mesmo objetivo, formar uma matriz de danos para pagar, e não só a pesca, como fizeram isso também com a agricultura, que eu não tive a oportunidade de seguir os dois lados. Mas na pesca acompanhei a maioria acredito que uns 90% de todas as reuniões, tanto feitas em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Chegamos a um denominador, ou seja, a um valor naquele tempo, que era muita briga, muita confusão, porque a gente entendia que se pagasse a indenização, acertou a indenização, pagou, quitou, acabava, e a pessoa não receberia mais o auxílio financeiro. A tal da quitação. E lá tinha, dentro dessa indenização do PIN, tinha isso. Como teve, e aí, junto com isso aí que eu estou falando, que é de pessoas que é a questão de perder renda, ou seja, do trabalhador, da pessoa que era trabalhador, comerciante e tal, que perdesse sua renda e ficava comprometido e por isso recebia auxílio financeiro, e era entendido assim, um dia que acertasse aquela indenização, iria cortar o auxílio financeiro. Eu lembro que a luta era grande, a gente queria que tivesse uns valores melhorados e tal, até que em uma reunião eles me apresentaram assim: Sr. Benilde, aqui nós não vamos pagar os preços dos peixes, sim, não vamos pagar esse tanto, mas não vai cortar e nem vai descontar o auxílio financeiro. Valor fixo de indenização. Não, ia pagar aquela indenização ali, e que todo ano, se o rio não voltasse à normalidade, a gente não voltasse, a gente continuaria recebendo lucros cessantes. Lucros cessantes, que paga por ano. Então, queria acrescentar aquilo de ano em ano, não iria cortar o auxílio financeiro. Aí, lendo o TETAC, já entendendo isso. Isso estou falando em 2017, gente. Nada mais, nada menos do que 5 anos atrás. Então, ou mais, né? Eu estou falando isso porque dá mais do que isso. Mas aí, Benilde, é importante a gente esclarecer para as pessoas, deixar registrado também como que a Fundação Renova atuou nesse início. Igual como você falou. Ela fazia as entrevistas, ela acompanhou, fazia reuniões com os areiros, com as lavadeiras, com os artesãos, com os pescadores. Só que nesse início, na verdade até 2020, que a gente tem ciência, ela só desenvolveu, expôs a matriz de danos para o pescador profissional, para o agricultor e para a pesca de subsistência. Então, e agricultor também de subsistência. Então, que a gente tem ciência que ela chamava para acordo nesse programa indenizatório foram só para essas categorias, certo? Te acrescentando aqui, porque eu comecei dizendo sobre a questão do pesca profissional, mas nós tivemos também precificação para a pesca de subsistência. Nós fizemos isso em 3 associações Benilde, de pescadores próximo em Aimorés. Nós reunimos e fizemos uma precificação que era o quê? O que era a indenização? Que foi 1.200. Danos morais, né? Já havia acontecido um processo e uma decisão que obrigou a Fundação Renova a pagar 10 mil de danos morais, que eu não concordo com isso. Danos morais nunca poderia ter sido só 10 mil, porque ela vem agredindo a moral da pessoa várias vezes. Mas vamos no principal. Ela pagava 11.200. O 1.200, estou falando da pesca, porque eu acompanhei de perto. Era um chapéu, era uma bota e enfim, uma roupinha que usava, anzol, varinhas, e para acrescentar, naquele tempo, nós colocamos uma bicicleta, porque a pessoa usava uma bicicleta para ir pescar à distância. Então, por usar uma bicicleta, aqueles que usavam, também ficou valorizada ali, valorada, né, no caso. Colocou ali os valores e somando tudo deu 1.200. 1.200. E com 10 de danos morais, que receberam lá nos 11.200, isso aí ficou essa pesca
de subsistência. Já na questão que é do agricultor, quem tinha horta, quem tinha Só para te plantio. complementar, Benilde, em relação aos 11.200, pelo PIN pagava-se o núcleo familiar, né, A família Flávio? inteira tinha que assinar. Então, se tinha, exatamente, se tinha uma pessoa, se tinha 10 pessoas naquele núcleo, todos tinham que assinar aquele acordo, que é o acordo com termos de quitação na época, e tinha que ter assinatura de todos, e recebia apenas R$ 11.200. Isso. Certo? Mas aí, para a gente dar sequência aí depois, eu acho que acredito que como eu estava dizendo, a pessoa, para ser eleito nesse programa da subsistência, tinha uns requisitos que o PIN não aceitava. Como a senhora já acabou de dizer aí, primeiro, só recebia uma pessoa da família, o núcleo tinha que assinar. Era uma das coisas que tinha e que tem ainda no SPA. Ele não está funcionando, que é o novo PIN, que estão dizendo aí. E outra coisa que, naquele tempo, a pessoa, além de ter que comprovar, a família inteira assinar, se tivesse um que não quisesse assinar no núcleo que foi feito o cadastro da pessoa, do núcleo familiar, como é até hoje o cadastro do núcleo familiar. Então, aqueles outros dependentes ou aqueles outros envolvidos, mesmo que tivesse trabalho, que estivesse trabalhando, se ele tivesse no cadastro, só o principal do cadastro que recebia. Bom, isso ainda não foi ainda o dos piores ainda no meio. Pior ainda, que eu acredito que ainda prevaleça, é o tal do límio. Se a pessoa, coitada, morasse 1.000 metros e 10.010 metros, ele não receberia, porque o límio é 1.000. Mas o que é esse tal de límio? LMEA. O que é isso? Limite de enchente ordinária, que se fala assim, médio de enchentes ordinária. Ou seja, até onde que o rio veio? Quando enche, ele vem aqui tantos metros, então 1.000 metros lá. Quem tiver 1.000 metros recebe. Talvez o vizinho não recebe. Se a casa passar alguns centímetros, não receberia. Dentre outros. Eu, dentro do cadastro, eu declarei que eu era indígena. Também não recebia. Eu tenho funcionário público, meu irmão, meu tio, ele trabalha na prefeitura, ele trabalha no estado, também não receberia. A família toda ficava sacrificada. Se tivesse uma pessoa. Não só isso ainda ainda existe isso ainda até hoje, que é a questão da renda per capita. O que é isso, a renda per capita? Como muitos perguntam ainda. Renda per capita, ela nada é a renda por cabeça. Vou falar por cabeça para a pessoa entender. Por pessoa. Se tem 5, nós ganhamos 2 salários mínimos aqui, ou seja, eu e meu esposo, uma mulher dissesse, eu e meu esposo, nós trabalhamos, ele ganha um salário e eu também um. Então, se somasse os 2 salários, se eu tivesse só os 2, não ia receber. Mas nós temos mais um filho aqui, então são 2 salários. Eles buscavam no cadastro a quantidade de pessoas da família e olhavam o quinis de cada um. Então, se tivesse realmente a renda declarada ali, eles faziam a somatória, né? E se ultrapassasse aquele meio valor, salário de cada um, dividia, depois somava tudo e dividia pelo número de pessoas. havia negativa pela Fundação. Tem minha mãe que é aposentada, a minha avó que está junto com a gente, ela é aposentada, somava renda também. Então, ficava impossibilitado aquela família de ser indenizada por qualquer coisa. E aí, isso permaneceu durante até 5 anos. 5 anos ficamos ali. A Fundação Renova, ela parou de pagar, foi em 2018. Muitos acham que é 2019. Não, parou mesmo, eu falo que parou, porque de 1.000 tirar 1 por 1.000 é 0,001. Não tem como. Então, tipo assim, é 1 por 1.000. De 1.000 pessoas, 1. Então, muitas pessoas que em lugar, por exemplo, Aimorés, Bascoandu, foi 2 cidades que lutaram. A população daqui, ela luta mesmo, e eu acredito que vai lutar ainda muito mais ainda pelos seus direitos. Lutaram, mas lutaram de unhas e dentes. Por isso aí. Não foi uma, não, foi dezenas, eu sou capaz de falar que teve até centenas de paralisação de linha, pararam mesmo, batia mesmo ali a barraca e ficava. Aqui em Bascoandu, por exemplo, que foi uma união de Aimorés e Bascoandu, nós tivemos aquela de 30 horas. Então, o que eu digo? O PIN, ele se pagou aqui
Eu vou dizer os dados de Aimorés. 1.703 pessoas apenas em Aimorés. E Bascuandu, não sei se é 1.800, isso pelo PIN. E cessou de vez, não pagou mais praticamente ninguém, porque a percentual de 2018 até 2020 não pagava mais ninguém. Então, o que a gente pode resumir, Flávio, em relação... Porque são duas... Lá é uma região estuarina, e aqui nós estamos falando da nossa região, que é a região central. Lá ocorria da mesma forma, que a gente vê o que a fundação fazia. Criou várias questões restritivas, como o límel, como a questão da renda, a comprovação de residência, que era mais rígido, né? Então, eram várias formas de negar o atingido ao recebimento da sua indenização. Lá era da mesma forma, lá era mais categorias profissionais, pesca de subsistência também recebia. Como que funcionava lá? Gostaria de retomar um pouquinho aquela questão do AF, do auxílio financeiro emergencial que foi cedido na minha região. E, às vezes, o próprio trabalhador da região, o próprio agricultor de subsistência, o agricultor, o pescador de subsistência, o pescador profissional, não teve o conhecimento, porque não era uma visita ordinária, pontual. Era uma passagem, era aqueles que lá estavam. E isso criou bastante divisão, bastante intrigas entre os atingidos e os impactados. E esses iam ao PIN para questionar, mas não obtia resposta, porque eram programas distintos, assim como eles diziam, e essa central que atuava nesse quesito estava em Belo Horizonte. Então era um não sem possibilidade, e se quisesse que fosse atrás, em outro estado, em uma capital. Olha em que ponto chegou a questão do auxílio emergencial na sua fase inicial. Deveria ser emergencial na nossa localidade. Sim. Depois a questão do PIN. Todas essas medidas restritivas, com altos profissionais do seu gabarito bem treinado, bem preparado para negar direito. Primeiro, era para desanimar. Sim. E aquelas questões em que ela levava um membro de uma família ou de uma comunidade que recebia, era para criar mesmo intrigas. Ela saía lucrando com isso. E nós vemos que na fase inicial, poucas pessoas foram indenizadas ali pelo PIN. Pelas suas exigências, às vezes grotescas. Não tinha cabimento aquelas solicitações. E ela a si mesmo cobrava e exigia. E aí vinha as reuniões, vinha ali inúmeras, os acordos. E acordo de um lado só. Era uma proposta pegar ou largar, unilateral, pegar ou largar. É aquele valor. Os valores apresentados. E aí tinha uma outra questão ainda que eu acredito ser muito grave. Comunidades completamente destruídas, afastadas e impactadas. O número irrisório daquela comunidade recebia, e meses depois, com toda a luta, indo ao PIN, as pessoas continuavam não sendo assistidas, não tendo o seu direito reconhecido, e assim a sua fase inicial do PIN na nossa região foi bem catastrófica no município de Linhares. Sim. Um dado que eu puxei no próprio site da Fundação Renova, até 2020, a Fundação Renova pagou pelo PIN 10.885 pessoas. Ou seja, durante 5 anos, né? Sim. Ela pagou apenas 10 mil pessoas. De todas as cidades, são 45 cidades impactadas. Se você pensar na magnitude do desastre, tantas cidades, são mais de 1 bilhão de pessoas aí, com certeza, que foram impactadas com o rompimento. Pra você ter uma ideia, o tanto que foi pouco, a verdade, a miséria que foi pago pelo PIN, que 10 mil pessoas, se eu não me engano, esses dados aí deve estar, que estão aí na internet, no site aí, 10 mil pessoas foram pagos só dentro de Bascuandu. Em relação ao Novel. No Novel. E o Novel até fevereiro desse ano foram pagos mais de 107 mil pessoas impactadas. 10 vezes mais? 10 vezes mais. Então, a gente poderia entrar agora na questão: por que surgiu o Novel? De onde surgiu o Novel?
Por que essas pessoas impactadas buscaram na Justiça Federal uma resposta? Então, aqui a gente já falou sobre o PIN, que o PIN não reconhecia, que a maioria das categorias, a maioria, não eram reconhecidas, eram invisibilizadas, não eram reparadas, aguardavam pelo seu auxílio, pela sua indenização. 5 anos. Era reuniões e reuniões, não é, Flávio? Sim. Câmaras técnicas, CIF. Nós somos companheiros de luta, eu sou companheira de luta aqui também. A gente participava dessas reuniões, muitas coisas eram prometidas e poucas eram cumpridas. E em 2019, eu lembro, como se fosse hoje, a gente participava das reuniões, e em toda reunião do CIF, a Fundação Renova falava, esse assunto a gente não trata porque está ajuizado. Pra você ter ideia, você está falando aí, mas olha bem, o PIN pagou 10 mil pessoas na calha toda. Exatamente. Aqui, pra você ter uma ideia, você já pode pesquisar aí na internet aí. O Novel pagou 10 mil pessoas só em Baixo Guandu. Só em Baixo Guandu. Então, só a gente fazer uma comparação. Igual nós... Se começarmos a analisar que 10 mil em torno de 45 cidades foram 10 mil indenizados pelo PIN. Sim. Olha só, nós estamos falando de 2016 a 2018. A 2020. A 2020, 10 mil pessoas. E nós temos isso aí no Novel, como foi colocado, só em Baixo Guandu. Nós temos aqui, até esse ano, nós temos em torno de 107 mil pessoas pelo novo sistema indenizado. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, e ainda há muito algo que se fazer. Depois nós vamos entrar nessa questão de quem está na 12ª vara, na perícia. Nós vamos abordar isso também mais à frente. Então, para otimizar, fazer um resumão aqui. Quais foram os avanços do Novel? Quais foram os direitos que foram adquiridos? O único sistema indenizatório que conseguiu pagar e que o atingido conseguiu receber alguma coisa. O Ministério Público falou que foi o meio mais eficaz que levou à indenização. Não, ele falou que é o único sistema que conseguiu pagar. Poderia ter algo melhor, não tem. Mas foi o único que levou até hoje mais indenizações e num valor maior ao atingido. Não é isso? Falou a verdade. Ó, nós falamos do Límel. O Novel quebrou o Límel. Não existe o Límel para aquelas pessoas que pescavam e vendiam. Muitos foram negados no PIN e recebeu pelo Novel. Flexibilizou as documentações, porque nós estamos falando da maioria das pessoas atingidas são categorias informais, ou seja, não tem documento para comprovar o dano, nota fiscal, declaração de imposto de renda, enfim, para comprovar o dano que obteve no ano de 2015. Mas o que, Flávio? Quando nós começamos a lembrar do Novel, é importante relatar da lentidão do PIN, a pouca quantidade que ele conseguiu indenizar e pagar, a espera e a ansiedade, o adoecimento físico, psíquico dessas famílias, desses impactados que aguardavam. E durante 5 anos não houve uma manifestação das instituições de justiça, não houve manifestação nesse contexto da extinta 12ª vara, e de repente surge o Novel, que foi tão criticado, 107 mil indenizados, 10 vezes mais que o PIN, a flexibilidade foi notória e a grande quantidade de categorias que ele garantiu o direito. Vamos lembrar que houve múltiplos danos esses múltiplos lá no PIN diagnosticado e não reconhecido. Não pagava. E não reconhecido. Então, se a pessoa, né, Flávio, relatava mais de um dano, ela conseguiria receber. Se ela pescava, se ela era artesã, agricultura, então ele conseguia receber esses múltiplos danos. É surreal quando nós pensamos que nós estamos falando de pessoas, de impactados, de atingidos, de várias categorias negadas, e de repente surge uma luz. Alguns dizem meio ofuscada, mas o único meio que levou a justiça à indenização a mais de 100 mil pessoas. E já se tornou um precedente. Vejo ainda uma grande possibilidade desse sistema funcional ainda ser mais abrangente e utilizado, até porque ele otimizou muito o tempo Sim. Do reconhecimento
da publicação das famosas listas, Sim. a indenização na sua conta. Pessoal, vamos lembrar que lá no PIN era 90 dias, pela pouca quantidade, era só uma estratégia de desespero para você receber ali uma mixaria em até 90 dias. E aí só um recebia por todo o núcleo. E um único dano. E algo que foi um avanço muito importante do Novel, porque ele reconhece cada pessoa pelo seu impacto. Se no cadastro, aí a gente individualizou o seu dano. Se no cadastro a gente tem que dividir nos cadastros concluídos, aqueles da fase 1 lá de trás, que já possuía aquele cadastro antigo, né, aquele formulário antigo, das pessoas da fase 2. São duas questões diferentes. Mas ele reconhece se o que a pessoa declarou de danos, ela vai receber pelo seu CPF individual. Ou seja, se tinha 5 pessoas na família, se um pescava, se a esposa limpava o peixe, se o filho revendia, se a filha era garçom, que está na sentença. Para trazer justiça. E aí todos receberam suas indenizações pelo seu impacto individual. E lá no PIN, esses não eram reconhecidos. Não eram. Se houve, eu desconheço, casal que pelo PIN recebeu. Sim. Se houve, eu desconheço. Mas já pelo Novel, eu conheço pai, mãe e filhos, avô, que receberam. Trouxe e fez justiça. Para alguns criticados, mas para muitos daqueles que nos acompanham, que estarão nos ouvindo, nos vendo, foi aonde que levou justiça o pão. Critica-se a matriz de danos apresentada pelo Novel, mas qual a outra? Essa superou a que estava no PIN e nunca tinha uma outra. Então, como basear e criticar e dizer que essa foi insuficiente? Não existiu uma outra. Foi essa a falha, a única, que eles falam que falhou, que errou, mas que levou essa indenização. E lembre-se, mais de 100 mil pessoas, ao contrário da existência do PIN, de um desses 42 programas da Renova, que tinha se indenizado um pouco mais de 10 mil em 45 cidades. E também outra questão importante que a gente tem que frisar, que há várias portas, até hoje há várias portas. Existe o PIN, que dizem que funciona, depois nós vamos entrar nesse assunto também, do PINAF. Foi criado essa outra porta, que é o Novel, que é facultativo, e existe a Justiça Comum, certo? Então, são 3 portas que o atingido é facultado. A Justiça Comum é uma fresta e nunca foi uma porta, porque ela só negava direito porque ali seria uma materialidade. Você tem que comprovar. Dentro desse contraditório, o atingido não tinha como provar pelas exigências impostas pelo tribunal. Então, não era uma porta, é uma fresta. Quando você fala em relação ao PIN, é uma outra fresta. Ela está aberta, está, mas meia porta, é meia luz. Meia porta. Gostaria de falar aqui sobre isso aí e dar alguns exemplos. Eu tenho amigos, pescadores profissionais, que entraram na Justiça Comum e perderam E foram negados. Perderam com um RGP, com RGP regular, né, Benilde? Regular, tudo em dia, com carteira de pescador profissional, contribuições e etc. Eu vi muitos casos. Perderam. Tem outros que ganharam 20 e poucos mil, 30 mil. E outra coisa, uma vez que entraram na justiça e perderam, eles não conseguiram ingressar nem no Novel que veio para... Alguns conseguiram. Tem na minha cidade, os carroceiros não, os pedreiros, que entraram numa... Ação coletiva? Né, numa ação lá, tipo assim, entraram com duas frentes, 2 advogados, entraram com esse processo e perderam. E até hoje existem pessoas que estavam naquela ação porque perderam aquela de pedreiro, eles não estão conseguindo de pescadores, porque tem aquela ação lá. Que teve a negativa judicial. A Fundação Nova está usando desse atributo aí. Eles alegam que a pessoa foi oportunizada uma análise de mérito sobre o relato, né? Eu tive o dano, ela foi oportunizada a relatar os seus danos ali e passou por uma análise judicial. Então, eles informam se foi negado, não tem o direito de passar novamente.
Aí, essa repactuação, sabemos que a gente não tem ciência do que está sendo tratado, se vai chegar a discutirem sobre a questão individual do atingido, se é apenas a questão compensatória. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, vamos entrar na questão do PIN. A gente está falando do PIN de antes e hoje. Como que está em relação ao PIN hoje? O que a Renova fala que o PIN está funcionando, não é isso? Que tem o PINAF. Só que qual é a matriz que está sendo utilizada? Pelo menos o que eu vejo como advogado, quando a gente tenta inserir algum atingido, é que eles estão buscando as questões, as categorias formais. E aí a gente vai entrar naqueles cadastros que são chamados novos cadastros, que foram feitos posteriormente ao Novel, ou até antes, mas que não receberam suas entrevistas, até dezembro de 2021, que a Renova está entrevistando recentemente, nos últimos meses, tem feito suas entrevistas, tem entregado o seu formulário, mas a gente está falando da maioria são categorias informais. Por onde elas serão assistidas? Porque pelo Novel, como já foi fechado pela Justiça, essa pessoa não consegue ser inserido mais pelo Novel, certo? Justiça comum é uma porta, mas ela terá que comprovar a materialidade do seu dano. E aí tem a fresta do PIN. Qual é a matriz? A gente precisa saber qual é a matriz. O que eu tenho ciência é que é para categorias completamente formais. A Renova vai criar uma política específica para essas categorias informais que não entram no Novel? Então, essa é uma pergunta. Eu tive a oportunidade de passar uma pessoa que foi receber lá pelo PIN, na questão aí que é da agricultura. Tinha um plantio lá de couve, horta, na verdade uma horta. E tinha um pé de jaca lá, na beira-rio, e foi indenizado por aquilo ali pelo PIN. Recente agora. Não, eu estou falando do passado, vou falar do presente. Então, uma jaca, 15 centavos por unidade. Calculou lá que seria 30 jacas que daria no pé. R$ 4,50 a produção daquele pé de jaca, produzindo. E a jaca é gigante, a jaca dura, muito boa, e de boa qualidade. Gente, R$ 4,50 não paga uma, não paga. E se tivesse que aguar para poder estar produzindo para não morrer, com água própria, com recursos, gente, não paga um galão de água para jogar ali. Enfim, isso pagava naquele tempo, isso aí, sobre tudo que a pessoa tinha de horta e tal, lá no PIN, R$ 2.800. 230 e poucos reais por ano, que era o lucro cessante dessa categoria. Bom, eu também tive uma experiência recentemente, esse final do ano passado, eu tinha ingressado no Novel, porque eu só recebi como pescador profissional. Eu tinha uma ilha que eu tinha plantio lá e não havia sido indenizado por ela. Quando foi no final do ano, o meu processo estava agarrado lá na Fundação Renova, alegando que eu era desembarcado. Mas esse é outro assunto. Enfim, nesse agarrado lá, que eu entrei para poder receber minha ilha, que eu não tinha recebido pelo PIN. Então, me ofereceram na ilha, no plantio que tinha lá, 60 mil. E eu aceitei. Me mandaram lá pelo WhatsApp e perguntou se eu aceitava. Eu falei, aceito, eu vou acertar no Novel também. Quando vier, esse dinheiro veio agora, está agarrado lá, eu já pego. Porque o PIN, comparado com o Novel, ele é pouco. Ele te indeniza ali aquela quantia por ano, ele vai contando por ano. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é isso, que está fazendo sim, devagar. E sobre o Novel, eu gostaria de deixar aqui também uma outra, se quiser fazer um podcast, outra discussão sobre isso, que é sobre o que o Novel comentou ali, que é sobre as vantagens e a desvantagem dele. E o que ficou faltando para o Novel? Porque o doutor Mário disse, aproveitando minha fala aqui, ele disse assim que isso é uma locomotiva, que ia pôr para andar e que iria acertando e consertando com ela em andamento. Só que não foi isso que aconteceu, né? Antes do homem dar sequência nisso aí,
ele não pôde continuar, tiraram ele, é isso. O processo sofreu muitas questões aí. Sobre o PIN. Sobre o PIN, assim, o que a gente vê, a gente está falando de novas pessoas inseridas, Benilde. Eu acredito, sim, que no PIN, pessoas que já estavam em andamento, por exemplo, a questão da agricultores, pode ser, sim, que a Renova tem chamado para fazer acordo, mas conforme a política anterior existente. Agora, essas novas pessoas, novos cadastros, que a gente... Eu não acredito que esses novos serão indenizados. Como está, não estão abarcados nas sentenças que estiveram em vigor. Sim. O sistema móvel está fechado. Pode acontecer aí um milagre. Mas essas novas adesões é para participar desses programas que serão instalados e levados para as municipalidades, para as áreas impactadas. A Renova, ela foi criada para ser a testa de ferro das mineradoras, ela foi ali o escudo, e ela, diante de todos aqueles experts que ali atuaram, foram contratados, eram para negar direito, e isso é claro, descumprir ordem judicial e não cumprir a sua formação, lá na sua formação primária pelo TETAC, que seria ser gerida pelo CIF, pelo seu conselho gestor, que por intermédio das resoluções iriam aplicar ali, ou iriam tentar minimizar os impactos e levar o direito aos atingidos. O nosso sistema judiciário ele é muito frágil, de muitos recursos. Aí, voltando às falas do Benildes, houve os acordos, houve os termos de ajustamento de conduta entre os estados federativos, os órgãos, as instituições de justiça e as mineradoras. A parte frágil é sempre o atingido. Sempre o atingido. Porque as mineradoras sempre recorriam. E o nosso país, o nosso sistema judiciário, dá esse direito. E ela, dentro desses prazos do recorrer, se estendeu quase 5 anos sem nada ser direcionado para o atingido. Aí surgiu o Novel. Aí que levantou os inimigos da verdade, das indenizações acontecendo, da inércia de alguns, algo que poderiam ter somado força lá atrás para melhorar em andamento, aprimorar. Só tentaram travar, porque não partiu deles. E aí que foi aquela briga de ego e o impactado, o único prejudicado, até por aqueles que a sua formação dentro dessas instituições de justiça eram para os defender e garantir esses direitos. Flávio, um ganho muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui, que é sobre o reconhecimento das áreas da deliberação 58, inclusive a sua região ali. Sim. Que a Renova ela não reconhecia, sempre questionava Aracruz, região de Linhares ali, Pontal do Ipiranga, Linhares, Barra Seca, Pontal São Mateus. Não reconhecido. Não reconhecia. Só reconhecido. Aliás, existe até programas em rádios na cidade de Linhares, matéria paga, comprada, uma propaganda, onde que ela menciona Aracruz a Degredo Linhares. E isso é até os dias de hoje. Nós temos essa liminar em vigor que ainda não foi cassada. Sim. E ainda ela continua limitando isso. E é baseada nessas informações ou falta de alguma ação mais proativa do judiciário é que a Renova se apega e que ela estendeu esse contraditório dela da não aceitação da Resolução 58, dessa inclusão de novas áreas impactadas, com alguns já por ela reconhecido, inclusive no PIN, que ela é de uma grande contradição até na sua Constituição. Sim, porque ela foi contra aquilo que às vezes ela já reconheceu, mas esse leque abrangeu muito, saiu daquilo do que ela queria. E aí ela passou e continua negando até hoje. Continua negando. Agora que nós temos uma luz, mais uma vez. Novel reconheceu essas áreas, atingidos de São Mateus, pescadores profissionais que não haviam recebido sua indenização passaram ainda. A receber pelo novo Conceição sistema. da Barra, sim. Aracruz, começaram a receber as suas indenizações pelo Novel. E aí agora tivemos também uma decisão recente da 4ª Vara, a qual questiona o posicionamento da Renova, porque o desembargador do tribunal teve uma decisão
solicitando uma perícia nessas novas áreas da deliberação. Então, a Renova aproveitou isso e falou, eu não vou aplicar os programas nessas áreas, até que não saia essa perícia falando se realmente houve impacto ou não. E aí o magistrado veio e falou, não é você, Renova, que tem que falar que vai ou não. Até que não saia a perícia, vocês têm sim que cumprir o TETAC e aplicar os programas nessas áreas. Então, foi uma decisão muito positiva. Que o CIF é a instância quem constituída para isso. Exato. Quem tem que decidir é o CIF. É o CIF ou que lá o juízo. Em 2017 tinha decidido. Ficou até uma brincadeira essa resolução 58. Já decidiu. Em 2007, decidida por ela ajuizada, sim, com sentenças em juízo, reconhecendo, reafirmando por 3 vezes. Sim. E ela continuando negando. Igual o negócio do AF. Igual, a mesma coisa do AF. Nós vamos entrar nele. E aí nós vamos entrar, então, nesse assunto que é de grande interesse dos atingidos. Vamos lá. E aí é muito assunto. Aí a gente vai lá atrás, faz essa retrospectiva do auxílio financeiro na fase emergencial, que para ter uma resposta, para dar uma resposta para a sociedade, a Samarco lá atrás liberou alguns cartões, correto? Sim. De forma aleatória, sem muito requisito. Eu recebia meu vizinho, sem critério. Conhecidos, né? Porque eram os dela. Exatamente. Bom, o que eu posso dizer aqui? A maior preocupação minha é que no TETAC, se eu não me engano, é da cláusula 30 a 40. E dá para a própria Fundação Renova autonomia total. É ela quem tem autonomia nas indenizações e tem autonomia também no auxílio financeiro. Cabe a ela fazer concessão. Também cabe a ela a elegibilidade da pessoa, ou seja, os critérios que você vai receber, você não, quem e qual. É tanto que a última decisão, aí que o juiz deu, ele mandou que procurasse o CIF. Eu estive lá no CIF, como eu acabei de dizer aqui mais cedo, e lá o próprio CIF não sabe o que vai dizer dentro da sentença. Eu até postei isso nas redes sociais aí, eles dizendo que não sabe como que vai fazer, porque não existe a Câmara Técnica, que hoje, e nós temos que retomá-la, entrar para dentro e falar sobre os critérios de elegibilidade, formar junto, porque a Fundação Renova ela tem que acatar as notas técnicas, compor a mesa, discutir o direito da pessoa, e eu ainda disse lá no CIF, se uma pessoa comprova que ele está certo ou está errado, é dentro da justiça. Uma vez que você comprovou na justiça, ela não ajuizou a questão das indenizações, o juiz não deu a sentença e não foi contemplados aquelas pessoas que receberam pelo Novel, ela não comprovou, essas pessoas não comprovaram que elas foram impactadas e teve perca de renda. Então vamos lá, Então, se ela teve isso, ela tem direito no auxílio financeiro. Vamos ponto a ponto, Benito. A gente voltou lá atrás. O TETAC aqui fala quem tem direito. Quem teria direito ao auxílio financeiro? É na cláusula 137. A população impactada que tem tido comprometimento de renda em razão da interrupção, ou seja, rompeu a barragem, foi interrompida a minha renda, então eu não consigo retomar minhas atividades produtivas ou econômicas. Então eu faria jus a esse recebimento, correto? Correto. A fundação criou, que são 42 programas, entre um deles tem o auxílio financeiro, só que ele não deu essa resposta para as pessoas, que seria emergencial, ou seja, logo pós-rompimento. E aí, o grande anseio das pessoas impactadas, ou seja, eu não posso retomar minha atividade. Laudos saindo, comprovando, diante de todas essas incertezas que permeiam, né? Esse atingido não pode voltar às suas atividades com os laudos comprovando que há impacto, que há contaminação do Rio Doce e da região estuarina, certo? Certo. E aí? Eu não posso retomar, mas eu também não recebo meu auxílio financeiro. Então, essa pessoa faria jus ao recebimento. Então, um ponto importante que o magistrado decidiu foi a respeito disso. Essa questão do emergencial, que a Renova fala assim, já passou muito tempo. Quem tem que decidir, quem vai decidir é o magistrado ou o CIF. Porque até que não restabeleça as condições para que esse atingido retome a sua atividade, ela deve pagar. Outra questão que ele decidiu também,
Fala assim, quem teve direito? O que foi abarcado nessa decisão? Para retomar o cartão de quem foi cortado. A pessoa que já recebeu o auxílio financeiro e esse auxílio foi paralisado, esta pessoa tem que retomar a continuidade do pagamento do auxílio financeiro. O que a Fundação Renova estava fazendo? Enviando cartas para as pessoas impactadas que aderiram ao Novel, afirmando que ela deu uma quitação geral e restrita de todos os danos, de todos os programas, infinitamente, e que ela não faria jus ao recebimento do AF, e recebeu uma carta. Isso a gente fez até reuniões, enfim, solicitamos os atingidos, mobilizamos, e o Ministério Público apresentou isso à Justiça, referente à questão do AF. Então, ou seja, o juiz determinou que voltasse a pagar os cartões a quem foi cortado. E em relação à questão do Novel, aí a gente vai entrar no assunto, porque o grande anseio dos atingidos é quem não recebeu, se realmente terá direito ao recebimento. Não é isso, Benilde? Isso. Na minha opinião, todo mundo que acertou, ou seja, que recebeu, como diz os atingidos, peguei uma vez só. A pessoa que acertou uma vez só, recebeu uma vez só, tem direito de receber o auxílio financeiro. Porém, tem uma situação aí que aí é as novas categorias, porque só existia 2 categorias, pescador, profissional, com RGP e pescadores de subsistência. Então, com o Novel, já havia aquele escopo que era do pescador de fato, que era um programa que a Fundação Renova estava criando uma maneira de indenizar essa categoria, que a pessoa que de fato pescava, que de fato vendia, que foi introduzido aí na matriz dentro do Novel. Como que ficaria essa nova categoria? Porque até hoje o que foi debatido, que a Fundação Renova apresenta, é só para 2 categorias. Você é pescador profissional ou você é de subsistência. Você recebe auxílio financeiro nessas 2. Agora, como que ficaria as outras categorias? Eu sei de pessoas de carroceiro que receberam o auxílio financeiro lá atrás, que era quando era Samarco. Eles não receberam, nenhum deles conseguiram receber pela Fundação Renova, porque a Fundação Renova não reconheceu os carroceiros. Ela criou uma política indenizatória para ele, mas não colocou em prática. Não conheço nenhum carroceiro que tivesse sido indenizado pelo PIN. Então, por fim, o que acontece aí é que tem muita coisa para se discutir dentro da Câmara Técnica, com técnicos, para sair ali uma nota técnica para ser deliberado para resolver o problema do auxílio financeiro. Isso é muito importante, doutor, até pelas falas da senhora. Continuamos, a gente retorna, vai e volta, mas em relação aos que aderiram ao sistema e que não receberam, que é o seu grande anseio, se vai receber ou não. Nós vemos as estratégias da própria Fundação Renova em relação ao novo sistema. Porque lá era criado a questão dos peritos, casos extremos, porque o próprio novo sistema ele foi criado para dar facilidade, para levar esse direito ao atingido que estava com toda a dificuldade. E o que ela fez? Começou a lotar um sistema para tumultuar e não deixar o Novel ter aquela fluidez do qual ele foi criado e esteve no início, que no início aconteceu. Levou tudo para os peritos. E aí o que ocorreu? Criou aquela expectativa, inchou o sistema. E eu lembro de umas falas de um dos magistrados que já esteve nesse sistema, algo muito importante. Ele está no imaginário de boa parte de todos os atingidos que receberam e na expectativa daqueles que ainda vão receber. A última palavra será minha, não será da Fundação Renova. E as coisas desandaram, foi a partir daí. Porque inchou-se a questão dos peritos, o que está nos peritos, e até então, por não ser temporizada, porque não tinha que entrar nos peritos hoje e ter ali 30 dias, 60 dias para ter essa resposta. E com isso, ainda existem pessoas que estão nos peritos 6 meses, 1 ano, sem resposta. Então, vai depender do ativismo dos próprios atingidos, juntamente com os seus patrocinadores, os seus advogados,
das comissões que estão aí agora devidamente constituídas, como disseram que deveria ser. Então agora nós devemos mais uma vez agora cobrar da quarta vara agora, que dê uma resposta a contento em relação àqueles que foram utilizados como bode expiatório pela Renova, foram utilizados apenas para burlar o sistema, porque um sistema que era para ser facilitador, ela descumpriu os quesitos da documentação mínima necessária, porque eles foram minimamente apresentados e ela exigia, e ela pegava nessa exigência dela a não devolutiva do patrocinador e do impactado, para que ela pudesse encaminhar para os peritos como uma grande tática para não pagar. Olha aí, voltamos na Renova, voltamos em suas ações e dizemos, porque esse é o nosso entendimento, ela não foi para indenização e sim burlar o sistema para restringir direitos. E para negar. Mas só para a gente fechar em relação à questão do AF, o juiz ele não determinou prazo para pagar as pessoas que ainda não receberam. O juiz não determinou valores, que o Benito está falando da questão da matriz. Tem sim que ser criada uma matriz de elegibilidade. Quem terá direito? Quais os requisitos? Vai ter que ter documentação, vai ter que comprovar. Então, essas questões a gente não tem ciência ainda. Fazer público. Exatamente, mas essa decisão foi muito positiva, porque reafirmou a questão da não quitação. Porque na sentença do já caiu, a não quitação já caiu. Nunca existiu, na verdade. Porque na sentença, em nenhum momento, ali fala sobre a quitação geral de danos. Fala sobre aquela questão daquela indenização, daquele dano específico. Unilateral é que a Renova apresentou 71 meses. Tem que lembrar isso. 71 meses. 71 meses, e aí passaram 6 anos, aí tem o 7º, o 8º, o 9º e o 10º ainda, que acredito que se ri no tem que ser algo questionado. É mais 4, questionar não, exigido. Não é questionar não, exigir. Nós fomos eleitos para esse programa, então, que seja pago, então, eu já comprovei aí, então tem que pagar o 7º, o 8º ano e o 9º, que nós já estamos, que sai o laudo que o doutor Mário pediu, um órgão internacional para poder fazer, e saiu o laudo como está contaminado o rio. Se está contaminado, você não pode retomar as suas atividades. E o juiz falou, enquanto não puder retomar as atividades, isso tá no essa pessoa tem que receber o AF. Isso só não que é só o AF, não. Eu estou falando de lucros cessantes que foram pagos dentro do Novel, que poucos atingidos sabem o que foi tratado dentro do Novel, a indenização dele, por que de 11.200 passou para 94 e que descontaram meus 11.200. Não descontaram não, aumentaram mais 83 na sua indenização. Quitação que eu sei é quando a pessoa vai comprar um carro e fala assim, vou quitar meu carro, quitou. Eu não devo mais nem um centavo dele, nem juro, nem correção e nem 10% do vendedor, nem de que seja, eu não tenho que pagar mais nada daquilo. Então, se tivesse quitação, não pagaria mais a sua correção. Se tivesse quitação numa coisa que você comprou e pagou e não deve mais nada, não teria mais 10%. E outra coisa, eu digo que nunca existiu isso. E mesmo que existisse, é de 6 anos de uso de rio. Mas isso foi é claríssimo que foi um artifício da Fundação Renova. Então, nós já tínhamos decisões dos tribunais referente a isso, que possuem características completamente distintas, né? O auxílio financeiro e a indenização, e o juiz ele reafirmou tudo isso nessa decisão. Então, isso já é um grande avanço. Agora, se essas pessoas vão receber, como irão receber, a gente tem que aguardar as próximas decisões. O juiz oficiou a Fundação Renova em vários pontos, em vários quesitos, e as demais partes. Então, elas irão se manifestar no processo e a gente vai acompanhar enquanto ao AF. Então, repito, não existe prazo ainda, não existe valoração para as pessoas que ainda não receberam o seu auxílio financeiro. Mas a gente está esperançoso em relação a isso, porque a decisão já foi positiva, ok? Última questão. Só que o juiz também, ele reitera, porque foi um pedido das comissões desde o início, que aquela pessoa que estivesse aderida ao AF, ela já teve um reconhecimento do seu dano judicial. Nada mais justo que aquela pessoa também já recebesse,
fosse inserida no auxílio financeiro automaticamente e já recebesse o seu AF. Isso foi um pedido em todas as instâncias, reuniões e tudo mais. O juiz... Mas o Ministério Público entendeu e manifestou o contrário a isso. Graças a Deus que agora ele mudou de ideia. Não, contrário, dizendo que a pessoa tem que passar por uma abordagem, uma análise individual referente ao seu auxílio financeiro. Então, a Renova, isso está no documento, na decisão, que cada pessoa terá que passar por uma análise individualizada, e não em massa, igual a Renova faz, mas sim individualizada referente ao seu AF. E aí fica pendente essa questão de qual é a matriz e quais os critérios e quem entra, quais são os requisitos. A gente vai ter que aguardar as próximas decisões e, tendo novidade, a gente passa também para os atingidos. Lembrando que aqueles que receberam a carta da negativa, que ficou preocupado... Não se preocupe. Ela não está valendo. Não está valendo. Ela caiu. Aí, essas pessoas que receberam a carta, ele já decidiu que dessas pessoas já tem que ser feita a reanálise de forma individual. Como que vai acontecer também, a gente não sabe. Tem a questão do cadastro também, que muitos receberam pelo milagre do Novel. Milagre, porque dentro do TETAC está escrito também que é uma exigência que qualquer pessoa, para passar qualquer programa de indenização que seja dentro do Novel ou que seja qualquer outro, teria que ter o seu cadastro. Mas a maioria deles passaram, porque eles receberam contato da Renova. Quem ligar, 0800 só. Não fizeram aquele formulário, não tem. Mas muitos fizeram. Não, estou falando de quem já tem, de quem já concluiu o seu cadastro. E vou aproveitar aqui e deixar um conselho aí. Quem a Renova está fazendo aí com você, está ligando, ela fala assim, quando você chega a ligar de novo para cobrar o seu cadastro, fala assim, nós entramos em contato contigo, ou está mandando, talvez lá no seu portal, ou talvez está mandando para você lá no seu... uma mensagenzinha que chega no seu telefone. Que não encontra? Que não te encontrou, que ligaram 3 vezes, ela fala 3 vezes, e não te encontrei. Não vamos deixar isso baixo. Vamos ligar na ouvidoria, vamos fazer a denúncia. Deixa o contato, né, Benilde? Porque às vezes a pessoa mora em região rural, às vezes realmente aqui, a fundação embaixo desse vídeo aqui, tem aí... Eu acho que muito além, Benilde, o contato aí da ouvidoria. Não pode ser esse o único meio de acessarem o impactado. Isso aí tem que cair por terra. Tem que cair. O celular poderia, e o WhatsApp poderia ser uma facilidade dela. Sim. Mas ela tem que ir atrás desse impactado, desse atingido. Ela tem que comprovar que o atingido pudesse ir no atendimento da Renova. Em determinadas áreas, não eles pega. não funcionam. Mas quando eles vão lá na casa da pessoa, tem outras coisas complicadas. É por isso que eu falo que tem que ir discutir isso dentro das câmaras técnicas, porque não só isso, costuma chegar lá o vizinho, não quer que ele receba, fala, esse cara nunca morou aqui, não mora aqui, não vive aqui. Como fizeram as denúncias também, aí em termos desse Novel, que você sabe que a dificuldade, nossa, grande dificuldade, talvez não seja muitas instituições de justiça e nem a própria justiça. É o próprio inimigo, que é o amigo, o irmão, o primo, o conhecido, que não quer que o outro receba. Mas aí, resumindo tudo isso, quase 9 anos depois, ainda há muita coisa a se fazer, há muita luta para lutar, muita coisa para se discutir, não é isso? Nós estamos aí na luta, né? E a gente não desiste. Eu não desisto. Vocês também não. E os atingidos também não são de desistir, que eu sei disso. Então, eu espero que hoje a gente tenha conseguido abordar muitas informações importantes para vocês. E no que faltar, a gente volta aqui nos próximos podcasts, trazendo informação relevante às pessoas impactadas, ok? Vocês querem fazer alguma consideração final? Agradecer aqui esse convite. Estou aqui mais uma vez com você aqui. Está aqui ao lado do Benildes, que é uma grande liderança. A sua integridade, a sua seriedade, o seu trabalho, isso te precede. Críticas vai existir em qualquer lugar, mas o que é notório é a sua atuação e o seu comprometimento com a causa e aqueles que somente Deus sabe que foram beneficiados por intermédio do seu trabalho. Então, isso eu sempre digo que é uma coisa espiritual e de Deus é que vem a recompensa mesmo, Benildes. E é muito importante estar aqui, Jardine, nesse espaço
Sim. E que ele sirva de bênção para o atingido, de crescimento para todos nós, de aprendizado, mas de garantia de direito. Então, me sinto honrado por estar aqui no meio de vocês. Bom, ficamos felizes. Bom, eu quero agradecer, primeiro a Deus, né, de ter essa oportunidade, depois a Richardene Cast, que nós estamos aí hoje fazendo esse podcast aqui e respondendo aí alguns questionamentos de algumas pessoas. E quero agradecer Flávio Messias, um grande companheiro. Não tem nem como comentar muito sobre a qualidade e o entendimento dentro desse processo aí. Eu espero contar contigo dentro das câmaras técnicas lá, para a gente lutar juntos para conseguir os benefícios que realmente o impactado precisa. Para você ter uma ideia, pouco mais de 11 bilhões, que é quase nada dos 500 bilhões que as mineradoras receberam aí, e só esses pouco mais de 11 bilhões, que eles alegam que é 13, mas não, talvez seja, se eles investissem mais uns 30 bilhões aí, acabava com isso trem tudo, acabava com esse problema todinho aqui no Brasil. Eu acredito que ia indenizar todos os impactados. Eu vou aqui te presentear com a dedicatória. E quem está aqui nesse livro, né? Ilustrando muito bem. Aí eu vou te presentear aqui com uma dedicatória. Deixa eu até mostrar para a câmera aqui, ó. Essa é a primeira... Porque quando a gente vê a sua foto, Benilde, é de emocionar e de arrepiar. Porque muita pouca coisa foi mostrada, não é isso? E aqui a gente relembra o porquê. Isso daqui, a gente relembra o porquê que a gente tem que continuar lutando, porque há muito ainda a se fazer. Eu sei que é difícil, a gente passa por muita coisa, eu passo, os advogados que atuam passam, vocês como lideranças, vocês passam, mas a gente vai continuar lutando, não é isso? Aí eu escrevi uma dedicatória aqui para você especial. Flávio, eu te entreguei o livro, né, no outro podcast. Vou te presentear para você entregar alguém lá da sua comunidade. Agradecido, será entregue. Agradecemos a todos vocês que estão participando conosco aqui desse podcast. E teremos outros podcasts. Convidarei novamente nossos amigos aqui para estar passando mais informações acerca do direito dos impactados e do caso Samarco. Obrigada e fiquem com Deus.